ninguém pode reclamar que o nosso Senhor Jesus Cristo nos não avisou em tudo, para que ninguém pode ter desculpas. Não reagir seguinte à vontade de Deus. Ele hoje completou mais uma revisão pela escrita do apóstolo e evangelista São Lucas. É uma honra para os gregos. Até muitos apóstolos que eram descendentes gregos, especialmente as mães. E eles aceitavam os fatos santos, práticas judaicas. Mas, na realidade, eles eram da cultura grega, que dominou por milhares e milhares de séculos, de dias, de muito tempo. Ásia Menor, início da África em cima, Egito e tudo isso. Domínio grego. O que significa? O domínio que ensinou, não o domínio que escravizou, não o domínio que usou o ser humano como res. Por isso, somos orgulhosos a manter a tradição, a língua, as costumes gregas e especialmente ortodoxas. Até o apóstolo Paulo, rabino, educado na tradição judaica, rigoroso, aquele que matava em nome do Israel, matava os seguidores de Cristo, depois que aconteceu o milagre que o Cristo apareceu na vida dele, indo para Tarsos. Então, para Antioquia, aí para matar mais cristãos, aí ele virou discípulo do Senhor. E o grande importante é que ninguém se entrega para a espada, ninguém quer perder a vida dele se ele não está 100% convertido, que é a palavra que prega, o que executa, o que ele fala não é a verdade e não é apocalíptica a missão dele. Isso é a grande testemunha e a grande comprovação que todos os santos não eram apenas seguidores que na primeira dificuldade abandonam, eram seguidores que eles morreram, queriam morrer, por causa da divinidade que pregavam. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo hoje deu uma parábola muito importante para nós. Ele falou, eram dois seres humanos, um ricaço, um que se vestia com vestidos muito simples. Ele gastava dinheiro por ele mesmo, por egoísmo, como a maioria das pessoas fazem. Ele era ele e ninguém mais. Então, do lado dele, das dependências dele, existia um pobre Lázaro, uma pessoa humilde, uma pessoa doente. Era tão doente
e a compaixão que tinham os cachorros limpava nas feridas dele. Os cachorros limpavam. E é verdade, o cachorro, quando vê uma pessoa que tem traumas, ele imediatamente vai lá no trauma. Parece que o Espírito fala para ele, vai lá e limpa. E tem. A saliva deles tem coisas terapêuticas. Então, eles limpavam, aliviavam a dor, o sofrimento e mostravam um pouco amor para este pobre Lázaro. Como todos nós um belo dia vamos partir desse mundo, porque ninguém vai ficar para sempre. Então, um belo dia, o Lázaro não desistiu, faleceu. Temos que lembrar, como o Lucas fala, como o Cristo falou nesta película, ele se alimentava pelos restos que caíam pela mesa do arrogante rico. O nome do pobre Lázaro nós conhecemos, o Cristo o relatou, mas o rico não tinha nome, porque não tinha honra. Então, dentro da película, não temos o nome do rico. Faleceu o rico também. Seguinte a Timira Tonantron. Então, entrou, não ajudava ninguém, não fazia nada para ninguém. E nesse ponto, quero esclarecer que o Cristo não castiga aqueles que têm dinheiro, se eles conseguiram o dinheiro legalmente. Mas ele castiga aqueles que têm coração pedra e não fazem nenhuma benevolência, nenhuma bênção, não distribuem, não ajudam a ninguém. Esses corações ele castiga Deus. E castiga por uma maneira muito severa, que ninguém pode escapar. O nosso Deus, nesse episódio, relata como que seja feita a última crise. A crise onde todos nós vamos dar apologia do que nós fizemos. E nós, se nós não somos arrependidos, não temos continuação da vida com Deus. Esse é o inferno. A pessoa que não vive em paz e na alegria, imagina uma pessoa que dentro dela tem o inferno, que não está satisfeita com nada, que não sente amor, carinho, piedosidade para o seu próximo. É um inferno. Então, porque todas as coisas querem para ele. Mas não são assim as virtudes. Temos que cuidar da nossa existência, mas também, muito mais, temos que cuidar do nosso próximo. Então, o grande empresário, o grande ricaço, ele olhou em cima que viu Lázaro, estava no colo do Abraão. Porque o nosso Senhor relatou e não falou de Deus? Porque os judeus têm a grande honra de falar que eles são filhos do Abraão. O Abraão para eles é tudo, é o paraíso, deu para eles tudo, é o zenarca. Então, comparou o paraíso com o colo do Abraão, onde todas as coisas são boas. Por isso o nosso Senhor falou para os judeus e para os demais, para que eles se sentem
e entendem o que significa euforia, alegria. Estás condenado. Por isso falou que o Lázaro estava no colo do Abraão, porque ele referia a palavra para os judeus. Então, o pobre, porque a pessoa que não tem misericórdia para ninguém, não tem filantropia, não ajuda, ele é pobre. Pobre sentimentalmente, pobre de atitudes. E ele perguntou, Pater Abraão, de longe, mas em um cenário de euforia, pleno de alegria, de luz, por favor, manda o Lázaro dar para mim um pouco de água, porque estou nesta cólera, neste inferno, que não aguento. O nosso Senhor Jesus Cristo relatou nesta época como que a crise do inferno e o paraíso estavam feitas, a crise. Em outra homilia, vou falar que significa crises, que significa cólices, que significa paraíso, porque agora a nossa atenção é só para relatar o que aconteceu. Ele falou uma palavra muito forte. Não podemos mandar o Lázaro para aliviar a sua dor. Ou seja, não temos comunicação. Com a cólera, os seres humanos, aqueles que partiram deste mundo, não têm comunicação. Mas também aqueles que estão no lugar do paraíso não têm comunicação. Então, é impossível. Mas, por favor, manda um dos seus discípulos, manda ele para os meus irmãos. Imagina, toda a família era nesta situação. Um pior que o outro. Não ajudava ninguém, tudo era para eles, todos os gastos para eles, nada para o seu próximo. Então, não posso mandar. Mas, por favor, manda alguma alma que está com você, que vem do Hades, que vem do lugar onde tanto os antigos gregos escreveram os filósofos, todos os filósofos escreveram sobre este lugar onde esperam as almas. Então manda eles para ver os meus irmãos que chegou um do abismo, do Hades, chegou para avisar a eles. E o Cristo falou claramente na boca do Abraão. Eles têm os profetas. Eles têm os santos. Nós temos os santos. Nós temos a palavra de Cristo. Nós temos a Bíblia. Nós temos todo o aviso. Se aqueles que não são avisados não obedeceram nestas epifanias que Deus relata para nós e aplica para nós, se o morto chegar e falar, levantar do túmulo e falar que você faz isso porque isso que você está caminhando errado, não vão acreditar. E neste pleno século, 2000 e pouco anos depois de Cristo, essa palavra de Cristo está realizada. Por quê? Sabem quantos santos? Aqui tem mais de 7 santos que faleceram nos últimos 50 anos. Ou martirizaram, ou faleceram pacificamente. Mas são santos canonizados. Aparecem após a morte, falam a
avisa, orienta. O mundo mudou. O mundo está fazendo que os santos padres, inclusive o meu parente Iago Zali, apareceu em várias pessoas. Alguns, especialmente o presidente do Supremo Tribunal de Anjos Pablo da Grécia, na hora que era para fazer aberto o coração do New York Hospital, apareceu à noite e falou com ele e o orientou, ele obedeceu. Outros obedeceram? Não. Critica. Falam que é fantasia. E eles estão no mesmo guerreiro, na mesma situação de pecado. Caros irmãos, o Cristo falou uma verdade. Se eu mando alguns para falar com eles, nem eles vão aceitar. O Cristo ressuscitou. Atrás da porta tem a ressurreição do Lázaro. 4 dias morto. Cerrava. As irmãs do Cristo, na hora que fui para levantar o Lázaro, falaram: Mestre, por amor de Deus, 4 dias, cheira mal. Cheira mal. Ele falou: vocês ficam nas suas e aqui é a vontade de Deus. O Lázaro saiu e viveu e virou o episcopos da Ilha Simples. História não é história para nós podemos enganar as crianças. É história verdadeira que nos alerta a ser, a ser não vaidoso, não egoísta, não só para nós, mas também para aliviar a dor do nosso próximo. A vida não foi feita só para nós, é feita para todos aqueles que realmente reconhecem as virtudes de Deus, como também a ligação direta com Ele.